Fala conosco, porque somos dependentes de Ti, em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Deus é bom. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Aproveitar que vocês estão de pés. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 8. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 8. Abra a tua Bíblia aí, por favor. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 8. Vai ser uma leitura muito breve, do versículo de número 1 até o versículo de número 6. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 8. Quantos acharam o segundo livro dos Reis, capítulo 8? Digam amém. Deus abençoe a todos vocês presentes nesta noite. Deus abençoe a igreja do Senhor, representada e localizada aqui na Praça da Bandeira, né? Igreja pastoreada pelo pastor Mário e pela missionária Sueli, que me permitem por mais uma vez estar aqui com vocês. Que Deus abençoe o pastor Mário, dê saúde e vida longa ao seu ungido. Tá ok? Obrigado, Josué, pelo convite. Não era para ser hoje, era para ter sido semana passada, mas a minha vida é um pouco corrida, né? Eu me desafoguei de um lugar terça-feira, mas a minha igreja me consome também, né? E eu estava lá semana passada e não consegui sair de lá. Mas fugi da doutrina hoje e vim aqui dar glória a Jesus com vocês. Tá ok? Deus abençoe a todos. Irmã Luciana, Deus abençoe. O Diego que estava aí sumiu. Deus abençoe ele também. Vamos lá? É uma palavra breve. Eu acho que 30 minutos é breve. Segundo livro dos Reis, capítulo 8, está escrito: E falou Eliseu àquela mulher cujo filho ressuscitara, dizendo: Levanta-te e vai, tu e tua família, e peregrina onde puderes peregrinar. Porque o Senhor chamou a fome, a qual virá à terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. Sucedeu que ao fim dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Versículo 4. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como ressuscitara a um morto, eis que a mulher cujo filho ressuscitara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: Ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é o seu filho, a quem Eliseu ressuscitou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou
Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: faze-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Amém. Vamos dizer graças a Deus. Pode sentar. Melhora só um pouquinho o retorno aqui para mim. Ah, tá ruim. Ah, me perdoa, sabia. Eu falei de você, Diego, tá aí fora. Pessoal, olhe bem para mim, por favor. Muito breve. Se acomode aí, por favor. Isso. Olhe bem para cá. Quantos me ouvem, digam amém. Uma palavra muito conhecida de todos nós. Uma palavra que retrata sobre a restituição que uma mulher vai viver. E essa restituição que ela vai viver é por conta do testemunho que ela carrega. Esta é a palavra. A palavra é a restituição que uma mulher vai ter por conta do testemunho que ela carregava. E eu acho que a maioria dos que estão conosco conhecem esta palavra. E por ser uma palavra muito conhecida, eu confesso a vocês que não quero falar nada novo. Apenas reafirmar aquilo que todos vocês já sabem. Pois bem, quantos de vocês ainda estão dispostos e interessados em ouvir a palavra de Deus? Dei um glória bem forte aí. Permita-me já ir diretamente ao texto. Tá ok? Para a gente ganhar tempo. Quando nós abrimos a Bíblia em 2º livro dos Reis, no capítulo 8, o versículo 1 começa dizendo algo muito interessante. Pregador, e o que o senhor achou de interessante no versículo 1? O profeta abrindo a boca dizendo que Deus tinha chamado a fome. Isso me deixou pensativo. Obrigado, tá? O texto começa dizendo que o texto começa dizendo que Deus tinha chamado o quê? A fome. Deus tinha chamado a fome para a terra. E essa fome ficou por quanto tempo? 7 anos. Então o versículo 1 começa dando a informação de uma crise que está para acontecer. E essa crise vai ter um tempo de durabilidade por quantos anos? 7 anos. Quem é que está falando isso? O profeta. O profeta provavelmente recebeu essa informação de Deus, que a fome estava chegando. E se você lê o texto mesmo, ele está falando dessa fome para quem? Para o povo? Não. Ele está falando desta fome para quem? Uma mulher. Alguém tem que crer nisso. É o profeta recebendo uma informação de Deus e ele vai passar essa ideia que ele recebeu, na verdade, essa informação que ele recebeu, ele vai passar para quem? Não é para um povo. Ele vai passar só para uma pessoa. Para uma mulher. A pergunta que não quer calar. Por que quando o profeta recebe a informação de Deus que a fome viria, por que ele não fala para todos? Por que só fala para uma mulher?
E eu fiquei pensando, que mulher honrada, né? Porque é a única que vai saber que tem uma crise que vai durar por 7 anos chegando. A pergunta que não quer calar, Defac, porque esta mulher foi a única a saber desta fome. Porque essa mulher tinha um relacionamento com o profeta. Ela e o marido e o filho tinham uma aliança com o profeta. Então, pelo fato da casa desta mulher ter aliança com o profeta, ela vai ter uma informação que ninguém tinha. Ela vai saber daquilo que ninguém sabe. E só vai dar glória quem concorda comigo. Olha o privilégio de ter relacionamento com o profeta. Olha o privilégio de ter uma comunhão com o profeta. Muita gente, quando a fome chegou, foi pego de surpresa. A mulher foi? Não. O profeta no Antigo Testamento era chamado de Nabi. Sabe o que significa Nabi? Boca de Deus ou boca que Deus fala. O profeta no Antigo Testamento era a representação de Deus para o povo. Então a comunhão que ela tem com o profeta e com Deus do profeta faz ela não ser pega de surpresa na hora da crise. Olha para quem está perto e diga: quem tem comunhão com Deus não é pego de surpresa. Tem glória aí, gente? Então a palavra para a mulher é peregrina. Peregrina por onde tu puder peregrinar. O profeta disse: pega a tua casa e aonde der para você ficar, você fica, porque a fome vai se instalar aqui. Aí o versículo 2, Diego, começa com uma outra informação que vale um glória. O versículo 2 começa dizendo: e se levantou. Tá lá. E levantou-se a mulher. Quando o profeta falou, o que está escrito? E levantou-se a... Não, alguém precisa crer. Quando o profeta falou: vai, peregrina onde puderes peregrinar, como é que o 2 começa? E levantou-se a... O texto não diz, e demorou 2 semanas e foi. O texto não diz, e demorou alguns dias e partiu. O texto diz que o profeta falou e levantou-se a mulher. Me perdoe a franqueza, mas não protele a obediência. Não demore a obedecer. Até porque essa obediência rápida dela fez ela salvar a sua casa. Ô Bruno, tem risco em demorar em obedecer? Sim. Até porque eu acho que quando Deus manda e você demora, você já é um desobediente. Deixa pra lá. Ô Bruno, qual é a consequência em demorar em obedecer? Não é comum meu, mas deixa eu pegar um outro texto, mesmo numa introdução, para você entender. Noemi. Noemi sai de Belém porque está em crise, sim ou não? Vai para uma terra que está aparentemente toda tranquila. Quando ela botou o pé, Josué, Diego, na terra que não tinha crise, está escrito: e morreu Elimeleque. Isso aqui mexeu comigo. Ela está numa terra seca, numa terra com crise. O camarada está vivo. Botou numa terra que aparentemente tem bonança, o cara morreu. Se fosse eu, falava para os meninos assim: vambora, se levanta. O que foi, mãe? Vambora. Vambora para onde? Voltar para a crise. Voltar para a crise por quê, mãe? Teu pai na crise estava vivo, na bonança morreu.
Então o segredo não está na geografia, está na obediência. Vamos voltar. Só que ela protelou em obedecer, não perdeu o seu marido, perdeu os 2 filhos. Anota essa frase e leva para a vida. Obediência rápida evita dores desnecessárias. Vou falar de novo. Obediência rápida evita dores desnecessárias. Só que agora a mulher vai ter que se reinventar. Porque o profeta disse o quê? Quanto tempo vai durar a crise? Não, você precisa gritar que isso aqui é profético. Quanto tempo vai durar a crise? Não, fale mais alto para quem está lá fora ouvir. Quanto tempo vai durar a crise? Então, se o profeta disse que vai durar 7 anos, nenhuma dor é eterna. Nenhuma prova é para sempre. Nenhuma provação. Acho que nunca vai ter fim. Vai ter. Agarra a mão de alguém e diga para essa pessoa: a tua prova tem prazo de validade para acabar. Só dá glória a quem crê, gente. Hã? Olha para mim, Josué. Ela pega o filho e diz: vou voltar. Porque passou os 7 anos, ela disse: eu vou voltar. Só que deixa eu te falar uma coisa. Quem me ouve, diga amém. Ela ficou quanto tempo fora? Só que dentro desses 7 anos ela perdeu tudo que ela tinha. Só a título de informação, tá? Essa mulher era rica. Nesse tempo de crise, ela perdeu tudo: casa, terras, posses. Só que agora ela quer voltar para a terra dela e ela quer falar com o rei. Que ela quer tudo aquilo que era dela. Nessa que ela quer falar com o rei. Querendo tudo que era dela, ela se levantou e está voltando. Irmão, olha esse mistério. A mulher está fazendo o quê? Está fazendo o quê? Só que nesse tempo que ela está voltando, o rei chamou Geazi, bem baixinho, filho. Falou: Geazi, oi rei, Eliseu é vaso, né? Vaso. Eliseu é profeta. Profeta. Ele fala e acontece batata. Se ele abrir a boca, sai de baixo. Eliseu é profeta mesmo. Tá, mas me conta aí uma das experiências que você teve com Eliseu que te marcou. A mulher tá fazendo o quê? Não, você perdeu o fio. A mulher tá fazendo o quê? E o rei tá falando com o Geazi aqui. Me conta aí, dentre tantas que Eliseu tinha, me conta uma aí que te marcou. Ele disse: ó, rei, teve muitas, mas teve uma que me marcou. Qual? Um filho de uma mulher que ressuscitou. Que isso? Ressuscitou? Ressuscitou, rei. Tá, mas o que ele fez? Não, estava morto dentro de um quarto. Ele mandou ficar de pé? Não. Ele passou a toalhinha? Não. O que ele fez para o garoto ressuscitar? Ele trancou a porta do quarto. Olho com olho, nariz com nariz, boca com boca, peito com peito. Rei, acredite se quiser, o garoto ressuscitou. Alguém vai entender agora, Diego. A mulher está fazendo o quê? O quê? Voltando. Quando ele está contando a experiência do filho da mulher que ressuscitou, quem entra gritando? A mulher. A mulher entra gritando pela sua casa e pelas suas terras. Irmão, quando Eliseu olhou para ver quem estava gritando, Eliseu disse: perfeito, essa é a mulher. Que isso, Eliseu? Que isso, Geazi? Estou falando para o senhor, esse garoto que ressuscitou,
Então ali, aquele é o menino e aquele é a mãe. Alguém pode dizer, ah, Bruno, isso aí foi coincidência. O testemunho da mulher sendo contado e ela chega. Chama de coincidência você. Eu vou chamar de sintonia divina. Só que a pergunta que não quer calar, gente. Alguém pode estar pensando, quem é esta mulher? Que era rica, que perdeu um filho, o filho ressuscitou. Sunamita. Segundo Reis, capítulo 4. Lembra? Só que coloca aí para vocês entenderem o que Deus falou comigo. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Ó, só que segundo o livro dos Reis, capítulo 4, não começa falando da história de Sunamita. Começa falando de quem? Da viúva, que tinha uma dívida. Olha o que está escrito no versículo 1. E uma mulher das mulheres, dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que teu servo temia a quem? Ao Senhor. Irmão, fiquei impactado com a fala dessa mulher. Ela disse, o meu marido teu... Ela não diz teu servo, meu marido. Ela diz meu marido, teu servo. Ela não conta o testemunho dele de fora para dentro. Ela fala do testemunho dele de dentro para fora. Ela disse, deixa eu começar a te lembrar primeiro quem ele era dentro. Porque fora é fácil, vou te falar quem era dentro. Esse marido, deixa eu te dar um manto. Você lembra quando Elias desafiou os profetas de Baal? Lembra? Ou melhor, quando Elias profetizou contra o reinado de Acabe? Vocês lembram disso? Jezabel começou a querer matar os profetas, sim ou não? Se você sabe, nesse tempo existia um homem que escondia os profetas dentro de uma caverna de 50 e 50. Obadias. Se você for parar para estudar, o marido dessa mulher é Obadias. É a mulher dizendo, tu lembra da época da perseguição, Eliseu? Lembro. Foi com meu mestre, Elias, então. Lembra que esconderam de 50 a 50 os profetas? Olha para mim. Lembro, então foi meu marido. O meu marido que na hora da guerra guardou muita gente. Foi meu marido que na hora do problema ajudou muita gente. Foi meu esposo que na época da perseguição escondeu muita gente. Tô só te lembrando quem é ele, Eliseu. Só olha para quem está do teu lado e diga assim, tudo que você faz pela obra não tem como ser apagado. Pena que vocês não querem dar glória nessa. O profeta disse, qual o problema? Ele disse, eu tenho uma dívida que ninguém consegue pagar. Meu marido me deixou uma dívida que eu não consigo resolver. Deus está aqui, gente. Terra lá sai de Omanácia. Ele disse, mas o que está acontecendo? Ela disse, os credores já foram na minha casa e levaram tudo. Só que mesmo levando tudo, não pagou a dívida. Agora eles querem levar os meus filhos. Se combinar com a tua história, deu um glória. É a mulher dizendo, enquanto tocou na geladeira, no fogão, no sofá, estava de boa. Agora tocar em quem sofreu comigo. E eu estou pregando para gente que está aqui dentro que é assim. Enquanto toca nas coisas, está tudo bem. Tocou em um dos teus, não se levanta. Ela disse, ela não vai tocar nos meus filhos, não. Os credores não vão levar meus filhos mesmo. Ele diz para ela, me declara o que tu tens em casa. Ela disse, tua serva não tem nada senão um pouquinho de azeite. Ele disse, perfeito, pede vasos, não poucos, muitos.
tranca a porta. Vai acontecer algo lá. A mulher pediu um monte de vaso. Você vai entender o que Deus falou comigo. Pediu um monte de vaso, chegou em casa, trancou a porta. Quando trancou a porta, começou a aparecer azeite. Desce azeite, desce azeite, desce. Diego, está escrito que enquanto tinha vaso, tinha azeite. Quando acabou os vasos, o azeite não acabou. Isso é outro dia, não dá para falar hoje. Quando estava um monte de vaso cheio, ela foi no profeta. E aí? Aconteceu? Aconteceu. Está cheio de azeite lá então. Resolve a dívida. Como? Paga, vende o azeite, paga a dívida. Tu, teus filhos vivem do resto. Versículo 8. Essa é a história de como começa o capítulo 4. Agora entra a história de Sunamita. Você vai entender o que Deus falou comigo. Como é que é a história de Sunamita, Bruno? A história de Sunamita, Adefac, olha para mim. A história de Sunamita é marcada por conta de um profeta que todo dia passava em frente à casa dela. Todo dia o profeta passava onde? Em frente à casa. Ela virou para o marido e disse assim: aquele que passa entre nós é um santo homem de Deus. Como é que ela sabe que o profeta é homem de Deus se ele não pregou para ela? Ele não profetizou para ela. Ele só passou na porta. Que Deus nos dê esse nível de testemunho. Que a gente não precise abrir a boca. Só pelo andar ela já sabia. Homem de Deus. Agarra a mão de alguém, isso aqui vai ficar difícil de falar, mas se não for com ele, ele vai dar um glória para selar. Diga para essa pessoa: a forma que você anda, não diga a forma que você anda, denuncia de quem você pertence. A forma como você anda diz de quem você é. Só que o profeta tinha um costume de entrar na casa daquela mulher que era sunamita, que era rica, comer pão e ir embora. Até que ela chamou o marido, até que um dia ela estava inquieta. O marido disse: o que você está agoniada? Ela disse: estou agoniada porque eu estou cansada. Cansada de quê? Esse profeta entra aqui, come pão e vai embora. Ué, qual o problema? Tu não parou para perceber que ele é uma bênção, não? Como assim? Tu não está parando para perceber que a bênção de Deus entra aqui, come pão, mas não fica? O que você quer que eu faça? Ela disse: eu estou cansado de ver a bênção entrar aqui em casa e não ficar. Eu quero que a bênção permaneça aqui dentro da nossa casa. Te calabachai. Como você quer que ele fique? Vamos construir um quarto? Constrói um quarto. Coloca a mesa, candeeiro, uma cama. E outra, ela não constrói um quarto embaixo, em cima, tá? É isso aí. Ah, se alguém queria esse Diego. Quando ela construiu o quarto, o que o profeta fez? Permaneceu dentro da casa dela quando passava lá. Pastor Mário, até que um dia que ele ficou tão constrangido, mas tão constrangido, que ele chamou Geazi e falou assim: Geazi, vem cá, fala. Cara, eu tô constrangido com essa mulher, hein? Ela já me dava pão, agora me deu um quarto. O que tem, Eliseu? Cara, eu tenho que fazer alguma coisa por ela. Eu nunca vi alguém fazer um quarto para um profeta. Eu não sou rei não, Geazi, eu sou profeta. Tem um mistério aqui. O que você quer? Eu tenho que abençoar ela de alguma forma. Só que aqui que está a questão. Geazi disse: só tem um problema. Qual o problema? Ela é rica.
Como é que abençoa quem tem tudo? Eu sei porque o pastor Mário ensina bem a vocês. Mas deixa eu só te relembrar. Honra não tem a ver com condição social, tá? Fulano tem muito no fácil. Isso não é honra. Honra não tem a ver. Fulano é pobrezinho, vou abençoar. Fulano tem muito dinheiro, não faço. Não, honra não tem a ver com classe social. Honra tem a ver quando eu reconheço quem é a pessoa. Geazi, fala, profeta. Vai andar nessa casa. Ela tem que ter falta de alguma coisa. Vê aquilo que ela não tem. Ele andou a tarde toda, daqui a pouco ele voltou e disse: vou te falar uma coisa, hein? Tarefa difícil. E aí? Vou mentir pro senhor não. Bem, Agostinho, filho, ela tem tudo. Tudo que tu quiser fazer por ela no campo de material, de coisas, não falta nada. Agora só os espirituais vão entender e vão dar uma glória. Ele disse: mas eu reparei uma coisa. Que coisa que tu reparou? A casa é muito silenciosa, né? Como assim? Não tem uma criança correndo nessa casa. Como é que é? Profeta, ela não tem filho. Ela tem muito dinheiro, mas não tem posteridade. Se ela morrer hoje, a história dela acaba. O profeta chamou ela e disse assim: segundo o tempo determinado, você vai segurar um filho. Segurarás um filho. Só que aqui, Diego, entra, eu vou entregar minha oportunidade agora. Ô Bruno, eu acho que você está meio hoje confuso, porque você começou falando sobre a restituição da mulher, foi lá para a viúva, tá, agora voltou para a sunamita. Você começou falando da restituição de sunamita, foi para a viúva, agora voltou do testemunho da sunamita. Onde você quer chegar? Porque a história das duas mulheres se conectam. Diego, se alguém crer, vale até um pulo da cadeira. E por que as histórias das mulheres se conectam? Segundo Reis, capítulo 4, começa dizendo de uma mulher que tem uma dívida, mas tinha filho. Quando acaba a história da viúva, entra a sunamita, que não tem dívida, mas porém não tem filhos. Você não parou para perceber que uma mulher preenche aquilo que a outra sente falta? Uma queria ter a condição, talvez, da outra. Talvez a viúva era doida para ter a condição de sunamita, e sunamita era doida para ter os filhos que a viúva tinha. O que você quer falar, Almeida? É isso aqui. Tem gente perdendo a fé dentro da igreja. Me perdoe a franqueza. E tem gente perdendo a fé não é porque peca, não. Vai te assustar, tá? Tem gente perdendo a fé não é porque anda torto, não. Tem gente perdendo a esperança não é porque pisa fora da faixa, não. Ué, Bruno, se não peca, se não pisa fora da faixa, se não anda torto, tá perdendo a fé por quê? Tá perdendo a fé por conta que se compara muito com os outros. Não entendi. É olhar para o Josué, é olhar para a vida do Josué e dizer: queria tanto ter aquilo que ele tem. E se eu te disser que aquilo que Josué tem, Deus não quer me dar? Anota isso, Deus não dá tudo para todos. Não adianta olhar para a vida do Diego ou para a vida de alguém que dentro desse culto e vir aqui dizendo: Senhor, me dá aquilo. Eu queria ter aquilo. E Deus está dizendo: não vou te dar. Às vezes a bênção para o Diego é uma bênção, para você pode ser destruição. Então sai dessa vida de comparação, só porque você viu a irmã com tanto testemunho e acha que Deus tem que fazer a mesma coisa na tua vida, e às vezes não vai fazer. Sabe qual é o problema? É que a viúva não entendeu que o problema que ela tinha
Era pouco pela dor que a sunamita carregava. Sabe o que a viúva não entendeu? É que a dívida que ela tinha era pouco pela dor que a sunamita tinha. Eu dei essa volta toda só para dizer: para de querer orar por aquilo que você não tem. Agradeça pelo pouco que tem contigo aí. Irmão, tem gente nesse culto pedindo Deus até a lua. E Deus me trouxe aqui para dizer: se você soubesse com esse pouco que você tem, tinha gente que daria todo o dinheiro só para ter. Não, eu queria. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quando acabar o culto, quem vai para casa? Quem tem casa quando acabar o culto? Tem gente que vai dormir na rua. Quando acabar o culto, quem tem uma cama para deitar? Tem gente que o chão é papelão. Quem tem janta em casa? Tem gente que vai revirar o lixo. Então sai dessa vida de querer tudo que todo mundo tem. Agradeça, porque é pouco, mas Deus te entregou. Ô Bruno, mas você não sabe, a enfermidade está dentro da tua casa. Matou alguém? Não. Dá glória, tem gente viva lá dentro. Ô Bruno, mas a porta está fechada hoje, mas um dia já teve aberta. Agradeça que com porta fechada não falta nada. Eu não vim pregar para os ingratos, eu vim pregar para quem está aqui hoje agradecido pelo pouco, mas está. Abrace alguém sentado e pergunta: já agradeceu hoje? Orebasse, ai, agradeça porque está vivo. Irmão, eu não tenho um pai rico, mas eu tenho um pai homem de Deus. Eu não tenho uma mãe milionária, mas eu tenho uma mãe mulher de Deus. Eu não tenho um carro 2026, mas eu tenho um carro para andar. Eu vou ficar nisso até alguém dar glória. Eu não moro na Barra, mas eu tenho uma casa para morar. Eu vim pregar para quem está nesse culto dizendo: obrigado, porque o Senhor já fez muito. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre ser. Levanta a mão, canta isso, gente. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver. Agradece, vai. Agradece, vai. Agradece, vai. Contereguema na manture gomina. Josué, vou liberar uma palavra para ver se alguém vai dar um glória bem alto agora. Pastor Mário, pastora, milagre para a sunamita foi um filho, algo novo. Milagre para a viúva foi o pouco que tinha no faltar. Vou falar de novo. Milagre para a sunamita é algo inédito. Milagre para a viúva é o pouquinho não acabar. Então milagre vai muito da ótica de cada um. Gente, não é possível. O senhor entendeu o mistério? Para uns milagre é algo novo chegar. Para outros que estão nesse culto, milagre é o pouquinho que tem não faltar.
Agarra a mão de quem está do teu lado e diga: glorifica. Você já está vivendo o milagre e não sabe. Tem alguém já vivendo o milagre e não sabe. Não vai chegar nada novo, mas Deus mandou dizer: o pouquinho que tem também não vai acabar. Você já é um milagre. Irmão, eu termino a minha palavra agora. Que culto, hein? Palabachuriguébia. Eu tô olhando pro pastor Mário e tem alguém dentro da minha casa vivendo o mesmo processo. Eu tenho uma prima que está vivendo um câncer. Uma prima irmã. E quando eu fui falar com Deus, sabe qual foi a fala de Deus para mim? Agradece. Já é um milagre. Eu disse: como é que já é um milagre, Deus, se não está curado? Ele teve gente que quando descobriu a notícia, no outro dia morreu. Minha prima vai fazer a última sessão de quimioterapia a semana que vem. Tá viva. Você está entendendo o nível que eu estou chamando vocês? Irmão, para de achar que milagre é só coisa grande. Tem gente que por coisa menor perdeu a fé. Tem gente que por coisa... Alguém já entendeu? Tem coisas que por menos alguém desviou. Olha onde você está. Na igreja, com saúde, dando glória. Só que deixa eu encerrar aqui. Eu preciso ir embora. Eu termino dizendo algo. O garoto nasceu, sim ou não? É a última. Liga aí. O garoto nasceu, sim ou não? Só que depois de um tempo o garoto morreu. Depois de um tempo, o que aconteceu com o garoto? Morreu. Quando o garoto morreu, ela disse pro marido: prepara a carruagem. Vai para onde, amor? Eu vou falar com o profeta que ele vai resolver esse problema aqui. Amor, como assim? Eu não pedi filho. Quando eu fiz o quarto, foi reconhecendo quem ele era. Eu não pedi nada. Ele tocou na minha ferida agora para eu voltar a sofrer de novo. Não, ele vai vir resolver. Irmão, me perdoe a franqueza. Não sei se vai dar para dar glória. Mas se a gente tivesse uma tsunamita em cada igreja por aí, a gente ia acabar com essa corda desses profetas mentirosos. Que toda vez que a profecia não se cumprisse, a gente ia bater na casa dele dizendo: vai lá resolver. Não profetizou? Vai lá resolver. Eu duvido que essa palhaçada de ficar entregando revelação para arrancar dinheiro dos outros é continuar. Duvido. Preparou a carruagem, lá vai ela encontrar com Eliseu. Eita, Jeová. Ela está na carruagem, Josué. Daqui a pouco, o que ela encontrou no meio do caminho? Geazi. Isso aqui é um outro mistério para quem está ligado. Quando Geazi parou ela, Geazi perguntou: tá tudo bem contigo? Tudo bem. E com teu marido? Tudo bem. E com teu filho? Ela disse: vai tudo bem. O diabo fica revoltado quando ele pensa que você vai chegar no culto e reclamar. O diabo, quando te vê chegar no culto, vai dizer: ela vai pedir, ela vai murmurar. Você chega no culto e diz: vai tudo bem. Pega a mão de quem está do teu lado e diga: o diabo está revoltado contigo, porque tu está dando glória como se tivesse tudo ok. Você está cantando como se tivesse tudo certo. Canta mesmo, dá glória mesmo. Vai tudo bem.
Lamancho Manas. Vai, tudo bem. Quando ela encontrou o profeta, Adefac, meu pastor, ela disse para o profeta: estou com um problema para você resolver. Irmão, liga que Deus está trabalhando aqui no nosso meio. Qual o problema? Ela disse: quando eu fiz quarto, eu não queria nada. Fiz porque sei quem tu és. Agora tu tocou na minha ferida. Para eu ficar por um tempinho com alegria e agora o negócio acabar, vá lá em casa. Vai lá em casa. Pode ir lá. O garoto tá morto lá. Não manda Geazi não, vai você. Lá vai ele. Quando ele chegou na casa da mulher, ele disse: cadê o quarto? Ela disse: eu tô falando que eu tenho um filho morto, tá perguntando do quarto. Ele: cadê o quarto? Ela disse: eu não tô acreditando. Eu te trouxe aqui para falar do morto. Tu tá perguntando onde tá o quarto que eu fiz para você. Ele disse: cadê o quarto? Tu é egoísta, hein? Tô abrindo meu coração para falar da minha dor. Tu tá interessado naquilo que você tem aqui dentro. E disse: cadê o quarto? Ela disse: tá lá. E de presente, o morto tá lá dentro também. Deixa comigo. Ele andou primeiro o primeiro andar todo. Subiu pro quarto, trancou a porta. Peito com peito, boca com boca, nariz com nariz, olho com olho. Passou um tempo, saiu o profeta com o garoto vivo. Conjectura minha, sem ferir o texto. Imagina a mulher perguntando: o que que tu fez? Tu orou? Tu fez o quê? Irmão, é a última profecia para quem tá ligado. Ele diz assim, ó: é que você não entende que o céu tem memorial. Ela: como assim o céu tem memorial? Ele disse: quando você fez um quarto para mim, você achou que era quarto para mim. Ah, não, você não quis, não. Quando tu colocou mesa, candeeiro, cama, tu pensou que era para mim. Não era pra mim, não. Não era pro Senhor, não. Quando você construiu, tu estava criando um acesso do mundo espiritual pra morte não ter legalidade dentro da tua casa. Eu tô pregando pra alguém. Entra naquele quarto que nunca foi quarto. Entra naquele acesso de milagre. Eu vou falar até alguém dar um pulo na cadeira. Entra naquele acesso de cura. Entra naquele acesso de provisão. Ainda hoje verás o resultado. Segure a mão de alguém e fala: nunca foi quarto. Fala: era um acesso que você construiu para a morte não ter poder dentro da tua casa. Segundo Reis, capítulo 8, versículo 6. Termino falando isso. Devolvo agora. Voltei para o texto. Entendeu o que Deus falou comigo? Voltei para o texto. Quando Geazi contou o testemunho, que ela chegou e ela contou depois, olha o que o rei disse para o eunuco: restitui tudo quanto era seu e todas as rendas das suas terras, desde o dia em que deixou até. Agarra a mão de alguém, que a profecia eu tenho que falar junto. Fala para essa pessoa: não está entendendo o mistério, não? Fala: tem restituição. Fala: mas a restituição é da casa. Fala: o que tinha dentro da casa? O quarto.
Fala, dá glória agora, porque Deus está te devolvendo a terra do quarto. Deus está te devolvendo o acesso. Eu libero uma palavra e você dá um pulo e fica de pé. Deus está restituindo o teu acesso. Mas se acaso o teu silêncio me alcançar e resolver e se calar para provar a minha fé, diga, te adorarei, independente do que for, pois tu és Deus, tu és Senhor, e fazes o que lhe apraz. Deixa só o teclado comigo. Eu te adorarei no mar, no vento temporal, te adorarei na tempestade ou na bonança. O que a gente faz? Na prova, no fogo, no vale, no monte, em meio ao deserto ou perto da fonte, eu só posso mesmo te adorar. Levanta a mão, Adefac. Vamos abrir a boca e cantar, diga, diga. Te adorarei. Grita. Independente, independente do que for, te adorarei, te adorarei, te adorarei, independente. Se eu fosse Diego, dá um tema para essa mensagem. O tema seria os benefícios de construir um quarto. Leva para casa essa palavra. Deus vai te restituir a terra do quarto. Mas deixa eu falar uma coisa aqui, pastora. Eu acho que é um bom momento para alguém parar de viver de copo. Como assim? A porta está trancada. Vem para a igreja terça-feira, enche o copo e leva para casa. A cura não chegou. Vem para a igreja, enche o copo e leva para casa. A salvação não aconteceu. Vem para a igreja, enche o copo e leva para casa. Por que você não muda? Ao invés de viver de copinho em copinho, leva a fonte. O Bruno tá me chamando para quê? Para parar de xingar? Para parar de beber? Para parar de me prostituir? Para parar de fazer tantas coisas? Não. Até porque, com todo o respeito que tem ao homem de Deus, não é nome Mário que liberta. Nem Sueli, nem Bruno, nem placa de denominação. O que liberta? João 8. Se verdadeiramente o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ô Bruno, então tá me chamando para quê? Caminhar. Meu pai é pastor há mais de 40 anos. Tem 70 anos, meu pai. Há muitos anos atrás eu vi meu pai pregando uma mensagem dizendo assim: sabe como é que os 10 leprosos foram curados? Jesus disse: vai ao sacerdote avaliar o tipo da lepra, porque lepra tem tipo. Está escrito que enquanto eles caminhavam para o templo,
Ué, foi curado aí. O outro, ué, secou aí. Cicatrizou aí. Ué, fechou aí. Então tem coisas que só acontecem através da caminho. Tô te chamando para caminhar. Vem que aquilo que você sente prazer hoje, andando com Jesus, depois de um tempo você vai sentir nojo. Eu só não aceito alguém dizer: não, quando é que é o próximo culto aqui? Quinta-feira eu vou. Não sei nem se tem quarta. Eu programei minha quarta, mas a quarta não está no meu domínio, não. E se Jesus voltar hoje? Ou então se hoje for o meu dia? Até porque está escrito em Jó que os dias dos homens são contados pelo Senhor. Jesus pode me chamar hoje. E eu não posso dizer, ninguém nunca pregou para mim. Então não tem amanhã. É por isso que quando alguém pede, irmão, glorifica. Não vem para a igreja não, entra para o culto. Porque tem gente que só vem para a igreja, mas não entra para o culto. Dá glória, não é porque a gente quer ter glória não, porque hoje é o último culto. A gente não sabe se vai ter amanhã não, então só tem hoje. Eu não quero causar terror psicológico a ninguém, mas uma vez meu pai dirigiu um trabalho de libertação. Meu pai sempre foi muito usado nessa área de libertação. Além de ser um teólogo e diretor de um seminário, meu pai sempre teve a manifestações dos dons com ele. E uma vez ele virou para o moço e falou assim: moço, aceita Jesus hoje que é a tua última oportunidade. O moço não creu nele. Acabou o culto, ele foi atropelado na porta da igreja e morreu. Bruno está dizendo que eu vou morrer? Não. Só estou dizendo que a gente não sabe o que pode acontecer. Você não tem domínio do teu amanhã. Então se Deus está falando que hoje a tua oportunidade é hoje. Não, quando o Diego cantar e eu sentir, eu vou. Irmão, isso aqui não é hora da emoção não. Isso aqui não é momento para os emocionados, isso aqui é hora para os decididos. Aceitar a Cristo é decisão. É por isso que Josué disse: vamos parar de cochear entre dois senhores. O que vocês querem? Eu só tenho uma palavra, Diego. Se o mundo fosse tão bom, esse povo não vinha para a igreja. Tem gente aqui no mundo, mas vem para o culto, porque tu sabe que lá não é bom. Se fosse bom, você não botava o pé aqui. Olha para mim, aproveita essa chance. Pregador, estou afastado. Eu não sou crente, mas eu quero viver essa palavra aí. Eu não quero a provisão não. Eu quero ter intimidade com Deus do quarto. Sai do lugar. Vem aceitar ou voltar para Jesus. Vem aqui na frente que eu quero fazer uma oração. Cadê a primeira pessoa? Cadê a primeira pessoa? Liga. Bruno, eu tô afastado. Eu quero voltar, eu não sou crente, eu quero aceitar. Vambora. A Deus eu entreguei o barco do meu ser. Entrei no mar afora. A primeira chegou, cadê a segunda? Pra longe eu naveguei, não vejo mais um cais, só Deus e eu. Agora, vambora moça, é hoje a minha vida. A minha vida é do Mestre. Diga, meu coração. Vambora, menino, é hoje. Tô te esperando. O meu caminho é minha esperança. Cadê a segunda pessoa?
Está chegando. Mais um dia sem ti, meu pecado sobre mim, a espada da lei. Cadê a terceira pessoa? Apressado fugir, em Jesus me escondi e abri o seguro nele. Deixa eu ver a igreja, levanta a mão que eu entrego a oportunidade, diga: foi na cruz, onde um dia